Nesse vídeo aqui eu vou te provar que dá sim para investir com pouco dinheiro e tem muita gente fazendo isso e você tá ficando para trás. E aí rapaziadinha, tudo bom com vocês? Bom, como eu disse, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode investir com muito pouco dinheiro, tá bom? E assim, já tem aquelas pessoas que já perceberam que investir é para todo mundo, investir nunca foi tão acessível hoje, e essas pessoas que já perceberam isso estão na vantagem. Então assiste esse vídeo até o final para eu te explicar o passo a passo de como você pode investir com pouco dinheiro. Ó, sem enrolação, eu vou te falar aqui que você está na fase de multiplicação de patrimônio. A maioria de vocês aí, eu creio que não tem um patrimônio milionário, certo? Então, assim como eu, vocês, a maioria aí, estão na fase de multiplicação de patrimônio. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não vai focar em renda passiva, você não vai investir em ações com foco em dividendos. Basicamente, tudo aí que engloba renda passiva, você não vai focar tanto. Não é que você vai excluir dos seus investimentos, você não vai focar tanto. Porque a gente não quer criar uma renda passiva, uma renda recorrente do nosso patrimônio pequenininho. A gente quer multiplicar esse patrimônio para lá na frente a gente ter essa renda passiva do patrimônio grande, porque a gente tem uma renda passiva muito grande, que cobre os nossos gastos mensais. Então você está oficialmente livre financeiramente. Esse é o conceito de liberdade financeira, né? Quando o retorno dos seus investimentos, da aplicação dos seus investimentos, cobrem os seus gastos mensais e você não depende de trabalho nenhum, trabalho braçal nenhum. Mas enfim, esse vídeo aqui não é sobre liberdade financeira, é sobre investir com pouco dinheiro. Então isso você já entendeu, né? Que você está na fase de multiplicar o seu patrimônio e não tão focado em renda passiva por agora. Então pensa aí que você é um trabalhador, hoje em dia trabalhador honesto, que acorda às suas 5h40 da manhã e você vai e toma o seu cafezinho aí com leite de manhã, com seu pãozinho com manteiga, e aí você pega o mesmo busão toda vez de manhã para ir pro seu trabalho, tudo isso para você chegar lá e começar a ouvir o seu chefe gritando com você, chato pra caralho. E aí você fica lá umas 8 horas seguidas dentro do seu escritório, trabalhando, para no final do dia você estar cansado e voltar de busão novamente para sua casa e dormir todo cansado para acordar novamente no dia seguinte e repetir esse processo. Tudo isso para no final do mês você ganhar em torno de, vamos supor aqui, 3 mil reais. Por que eu criei essa situação aqui agora? Porque o primeiro passo para você investir, mesmo que você tenha pouco dinheiro, muito dinheiro, o primeiro passo é você montar a sua reserva de emergência. Então, se você ganha, nesse caso aí que eu falei, 3 mil por mês, a sua reserva de emergência vai ser 6 vezes 3 mil reais ou 12 vezes 3 mil reais. Aí você quem sabe, tá? Tem gente que gosta de monta a reserva de emergência com base em 6 meses e tem gente que gosta de ser um pouco mais segura, um pouco mais garantida e gosta de montar com 12 meses. De qualquer jeito, você vai pegar 6 meses, 6 vezes o seu salário ou seu gasto mensal. Lembrando que salário é diferente de gasto mensal. O gasto mensal é que você gasta no mês com seu dinheiro e o salário é aquele dinheiro que você recebe todo mês. Se para você salário e gasto mensal é a mesma coisa, pode ter um problema aí, porque é sempre bom você gastar menos do que você recebe, né? Para você justamente investir o resto. Mas enfim, primeiro passo para investir com muito dinheiro ou para investir com pouco dinheiro é montar sua reserva de emergência, beleza? Depois que você montou a sua reserva de emergência, é que você vai começar a fazer as paradas muito loucas aí para multiplicar o seu patrimônio nos investimentos. E como você faz isso? Como eu faço isso com pouco dinheiro? Ó, vou te apresentar duas classes de ativo aqui para você ter como base quando você tem pouco dinheiro para investir. Na verdade, a segunda nem é uma classe de ativo, é mais uma subclasse da classe de ativos que é ações, mas eu vou explicar daqui a pouco, relaxa. A primeira classe de ativos são os queridinhos fundos imobiliários. Por que eu incluí ele aqui quando você tem pouca grana? Porque ele é bom quando você tem pouca grana. Porque a cota de um fundo imobiliário aí, hoje em dia, tá girando em torno, a maioria, tá? Em média da maioria, tá girando em torno de R$130 uma cota de um fundo imobiliário. Então a gente pode considerar que sim, é um investimento barato. E outra coisa, você vai estar entrando em renda variável ali. Fundos imobiliários são renda variável, para você que não sabe. Você vai estar entrando em renda variável ali, mas não tão agressivo, tipo você entrar direto em ações, sabe? Os fundos imobiliários são um pouquinho menos, tipo um pouquinho mais de boas, um pouquinho mais de boa do que ações mesmo. E quando você investe em fundos imobiliários, o legal é que você recebe mensalmente. Eu já falei sobre isso. Você recebe os chamados proventos daquele fundo imobiliário. Então tá, vamos supor que você comprou cotas do fundo X, do fundo imobiliário X, e você fez sua análise aí, fundamentalista, muito boa, e aquele fundo que você escolheu, ele é muito bom mesmo. Consequentemente, ele vai estar te gerando, vai estar te pagando os proventos aí mês a mês, tá bom? Todo fundo imobiliário, por lei, tem que distribuir no mínimo 95%
dos seus lucros para os seus cotistas. E é basicamente isso que faz a beleza dos FIIs, dos fundos imobiliários, deles estarem ali te remunerando mensalmente, mês a mês. E aí você vai recebendo aquela grana mês a mês. Óbvio que assim, quando você começar, você não vai começar recebendo R$100 por mês, não é assim. O que não te impede, tá? É porque tudo depende do quanto você investe. Se você investe pouco em fundos imobiliários, você não vai receber muito, entendeu? Mas à medida que você for investindo constantemente em fundos imobiliários, principalmente, olha no que eu vou falar aqui agora, principalmente reinvestindo os lucros que você ganha com o seu fundo imobiliário, com os seus fundos imobiliários que você investe, você tem que reinvestir, tá bom? Isso vai te ajudar muito. E aí você tá ali constantemente investindo em fundos imobiliários, reaplicando os seus lucros, e com o tempo, os seus proventos, mês a mês, aquela grana vai crescendo. Mês a mês você começa a receber mais dinheiro. Mas não vai pensando que você vai começar hoje investindo R$200 em fundos imobiliários e mês que vem você já vai estar ganhando R$1.000 no mínimo aí por mês de fundos imobiliários. Não é assim que funciona, tá bom? Leva tempo. E se você não tem disciplina para respeitar esse tempo, o mundo dos investimentos não é para você. Vai fazer day trade, vai, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Enfim, mano, os famosos FIIs, fundos imobiliários, são uma ótima opção aí para você que tá querendo começar no mundo dos investimentos. Começar principalmente em renda variável, né? Lembrando que fundos imobiliários são renda variável. Para você começar, tipo, do zero mesmo nos investimentos, é bom você investir em renda fixa ali para pegar o gostinho. Mas eu já falei um pouco sobre isso em um outro vídeo meu, não vou me estender aqui, tá bom? A segunda classe de ativos, que não é uma classe de ativos, é mais um veículo para você investir nessa classe de ativos, que são os famosos queridinhos ETFs. Eu acho o ETF muito bacana, muito legal, sabe por quê? Porque pensa que, assim, ETFs são fundos que replicam índices. Acabou, é isso. Então aqui no Brasil você já deve ter ouvido falar do índice Bovespa, o Ibovespa. Com certeza você já ouviu essa palavrinha aí em algum lugar, tá? O que é o Ibovespa? O Ibovespa é meio que uma carteira teórica brasileira. Dentro do índice Bovespa estão ali as principais empresas brasileiras. É basicamente o desempenho das principais empresas brasileiras em média. Então, se você ouviu que o Ibovespa caiu 3% em um dia, teve uma queda de 3% em um dia, isso é a mesma coisa que você falar que o desempenho em média de todas as empresas, as principais empresas brasileiras, em média, as suas ações caíram 3%. Quer dizer que todas as ações das principais empresas brasileiras caíram 3%? Não, é em média, tá bom? Juntando tudo e extraindo a média disso. Eu espero que você tenha entendido. Então aí a gente tem os ETFs, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, o BOVA11 e o BOVV11. Se você pegar o BOVA11, por exemplo, ele replica o Ibovespa. Então assim, você não pode investir no Ibovespa, diretamente no Ibovespa. Então o ETF é meio que um meio para você fazer isso. De grosso modo, para você entender melhor, o ETF, o BOVA11, nesse exemplo que eu dei aqui, o BOVA11, ele copia o Ibovespa. Logo, ao investir em um ETF, você investir no BOVA11, por exemplo, lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação, tá? É só um exemplo. Se você investe nesse BOVA11 aqui, você está indiretamente investindo nas principais empresas brasileiras. E qual que é a vantagem disso? Primeiro que você está comprando basicamente, investindo em mais aí de 60 empresas, não sei. Quais que são as vantagens de você investir no ETF? Primeiro que você vai estar investindo em várias empresas ao mesmo tempo, as principais empresas brasileiras ao mesmo tempo, por um preço de uma ação. Então a cota de um ETF aí tá variando entre, não sei quanto tá agora, tá? Mas deve estar em torno de R$100 por aí. Então isso é maravilhoso, cara. Você compra, você investe em várias empresas ao mesmo tempo por um preço de uma só. Outro ponto positivo também é pela diversificação. Você já tá investindo nas principais empresas brasileiras, ou seja, são várias empresas, então são empresas de setores de economia diferentes, são empresas de liquidez diferentes, são empresas que têm o seu valor de mercado diferente. Então meio que automaticamente você já tá diversificando, entendeu? E assim, você meio que vai ganhando na média do mercado, sabe? Porque ali entre o índice Bovespa, onde tem as principais empresas brasileiras, pode ter empresa boa, quanto pode ter empresa ruim. Então você raramente vai pegar um boom, assim, de uma empresa só, porque você não está investindo em uma empresa só, você está investindo em várias. Então, por exemplo, a Magalu subiu 20.000% semana passada. Quando você está investindo no ETF, você não pode muito se aproveitar disso, porque nesse período aqui que eu levei, que eu te contei agora como exemplo, que a Magazine Luiza subiu 20.000% em uma semana, você poderia não se aproveitar, não pegar todo esse crescimento para você, porque justamente você estaria indiretamente investindo na Magazine Luiza por meio do seu ETF, só que você esqueceu que nesse ETF também tem empresas ruins, tem empresas boas e empresas ruins. Então pode ser que aquele crescimento da Magazine Luiza bombou 20.000%, só que ao mesmo tempo tiveram umas empresas aqui que desvalorizaram muito. Enfim, ETF
ETFs são uma ótima maneira de você começar em renda variável, assim como nos fundos imobiliários, tá? Ambos você pode investir com muito pouco dinheiro, como eu já falei, e nos ETFs você pega mais o gostinho de ações em específico mesmo, sabe? Porque se você parar a pensar, ETFs nada mais são do que uma forma, um veículo de você se expor em ações. Bom, então é isso, eu espero que você tenha entendido aí fundos imobiliários e os ETFs. Coloca na sua cabeça aí que você pode sim começar a investir com pouco. Manda esse vídeo aqui para aquela pessoa que você sabe que tá precisando começar a investir. Se inscreve aqui no meu canal, tem um botão vermelho inscrever-se aqui embaixo, você clica nele e você vai estar se inscrevendo no meu canal. E principalmente deixa o seu like no vídeo, tá? Eu não tô, não tô com um quadrinho aqui. Aí eu vou se inscrever rapidinho aqui ali no quadrinho. Aí, mano, deixa o like, na moral, deixa o like. Com o like você não só me ajuda, quanto você ajuda outras pessoas, porque quando você dá o like, o YouTube entende que esse vídeo é bom e ele entrega para mais pessoas. Então, por favor, deixa o like aí, o vídeo é de graça, esse conteúdo é gratuito para você, mas na verdade tem um preço, e esse preço é você deixar o seu like aqui, tá? Esse é o preço. Então é isso aí, tamo junto e até a próxima, valeu, falou, e vamos começar a investir com pouco dinheiro.